Olá, vamos falar sobre alimentação na aula de hoje, um dos pilares do emagrecimento. E não é exagero nós dizermos que em cada garfada sua, o teu destino, o teu futuro está sendo traçado, para o bem ou para o mal. Isso sim está dependendo das tuas escolhas que tu faz diariamente. E quem nos prega a peça dessas escolhas não são aqueles alimentos que a gente considera alimentos de verdade, aqueles alimentos que vêm da natureza, e sim aqueles alimentos que estão cheios de compostos químicos, conservantes, corantes, produzidos pela indústria, que eu não gosto nem de chamar de alimentos, e sim produtos alimentícios. Temos que ter em mente que o nosso corpo, a nossa anatomia, ela é exatamente igual às dos nossos avós, dos nossos bisavós, de pessoas que viveram há 200, 300 anos atrás. E a comida que a gente come atualmente, será que é a mesma que eles comiam anteriormente? Não, né? E o que eu te pergunto também é, será que o nosso corpo reconhece essas comidas de pacote, industrializadas, como comida mesmo? O nosso corpo, será que ele reconhece isso como comida? Não, te digo que não, ele não consegue reconhecer, pelo motivo de que ele não foi feito para digerir esses compostos químicos, esses conservantes e esses corantes. E vocês perceberam como de um tempo para cá foram surgindo doenças, algumas doenças estranhas que antes não eram comuns ou que não eram nem diagnosticadas? Por quê? Simplesmente porque nossa rotina, nossos hábitos, nossa alimentação vem mudando também. E Jéssica, como que eu faço então para mudar a minha alimentação? Eu não quero ter isso, eu quero melhorar, quero recuperar a minha saúde e quero emagrecer também. A primeira coisa é você tem que se espelhar, tá? Uma maneira simples e fácil é você se espelhar na alimentação dos teus avós, dos teus bisavós. Eles não tinham toda essa quantidade de produtos alimentícios disponíveis que a gente tem. É só nós irmos no mercado e ver quantas opções, quantas marcas vêm surgindo atualmente. E isso antigamente não era disponível, nós simplesmente não existíamos todas essas opções. Quando nós vamos comprar alguma coisa, ou quando nós vamos nos alimentarmos, a gente tem que pensar sempre em nutrir o nosso corpo, fornecer energia, nutrientes para que ele possa desempenhar toda a funcionalidade que ele tem. Então a gente não tem que pensar, quando a gente vai se alimentar, em simplesmente matar a fome, né? Porque matar a fome, eu posso matar a fome com qualquer coisa, né? E a gente tem que pensar em nutrir o nosso corpo, porque a gente quer que o nosso cérebro funcione, que a gente fique pensativo, que a gente pense rápido, que a gente tenha desempenho mental, que o nosso cabelo cresça, que a nossa pele fique boa. Para isso, o nosso corpo precisa de nutrientes. E onde nós encontramos nutrientes? Na alimentação de verdade, alimentos de verdade. A gente não encontra nutrientes em bolacha de pacote, em biscoito, em refrigerante, em suco de caixinha. A gente encontra nutrientes em frutas, verduras, carnes, ovos, vegetais. É nisso que a gente encontra nutrientes. É a mesma coisa que a gente querer que um carro ande sem gasolina. Ele vai andar? Não, ele não vai andar. A gente precisa colocar gasolina para o carro conseguir andar. Exatamente assim com o nosso corpo, a gente precisa colocar nutrientes para dentro dele, que sim, ele vai ter aí alta performance. E agora, vamos iniciar então os passos. O que você tem que fazer para iniciar aí o teu processo de reeducação alimentar, tá? Teu processo de retirar esses alimentos inflamatórios que sim impedem também o teu emagrecimento, deixando o teu corpo inflamado e ele não vai conseguir emagrecer. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando for adquirir um alimento e ficar em dúvida, será que isso é um alimento de verdade ou será que isso é um alimento industrializado? Você tem que ficar atento à quantidade de alimentos, à quantidade de ingredientes que contém aquele produto. Então você vai virar o rótulo, a embalagem, olhar ali ingredientes, tem mais de 5 ingredientes, já descarta. Se possui ingredientes que você não consegue nem dizer o nome, quem dirá digerir tudo aquilo, né?
ou algo que você não conseguiria fazer em casa, isso já é classificado, tá, como um alimento altamente industrializado. Então você já descarta da tua compra, do teu supermercado. Então retira. E sempre faça um exercício, né? Quando você for ao supermercado, será que não tem ali uma bolachinha? Será que não tem uma margarina? Será que não tem um refrigerante? Será que não tem uma barrinha de cereal, você achando que é saudável? Então, se você for analisar a embalagem dessa barrinha de cereal, você vai ver que você não vai conseguir fazer em casa, porque existem ali compostos químicos que não são possíveis, ou seja, teu corpo não consegue digerir, né? E não vai te fornecer nutrientes também. Então, descarta. Primeira coisa, analisar tudo que você compra. Segundo, óleos vegetais, retirar da tua rotina, da tua alimentação, óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, margarina, tá? Retira isso. Você vai utilizar azeite de oliva extra virgem, óleo de coco ou banha de porco. São essas as opções. E claro, né, gente, não é exagerar, é utilizar a quantidade necessária para você preparar os teus alimentos. Outra coisa é retirar açúcares, tá? Então, retirar refrigerante, gente, refrigerante não tem nenhum nutriente, só vai ainda sensibilizar as tuas células, ou seja, viciar as tuas células a querer consumir aquele refrigerante para sempre. Então, assim, para parar com o vício, você tem que simplesmente dar um stop, uma pausa, não consumir mais. Suco de caixinha, gente, a mesma coisa, açúcares, tá? Então, assim, não tem nutrientes, então consuma a fruta, evite esse tipo de produto. A mesma coisa com açúcares no geral, açúcar da bolachinha recheada, açúcar do wafer, tá? Açúcares geral, evite isso. E você vai passar a comer, então, produtos de verdade. Então, você vai escolher uma fonte de proteína, tá? Então, você vai escolher ou carne vermelha, ou carne de frango, ou carne de porco, ou carne de peixe, ou ovos. Tem que ter na tua alimentação essa base proteica, tá? Se tu for vegetariano, aí sim vai entrar as fontes vegetais. Depois, você vai colocar também no teu carrinho vegetais, tá? Então, assim, tu vai escolher ali 3, pelo menos, para te passar a semana. Escolhe 3 vegetais e 3 frutas para te passar a semana. E depois você vai fazendo a rotação para não consumir sempre os mesmos, né? Então, assim, tu fica ali naquela monotonia alimentar. Então, se tu faz supermercado uma vez por semana, escolhe 3 frutas numa semana, escolhe na outra semana outras 2 diferentes e vai fazendo essa ciclagem, essa rotação entre elas. A alimentação de verdade, gente, é isso. São alimentos vindos da natureza que o nosso corpo foi planejado, né, para digerir esse tipo, que possuem nutrientes, que possuem vitaminas, que vão fornecer aí energia para a gente desempenhar todas as nossas funções do dia a dia.